Udinese da Itália quer tirar o goleiro Agostinho Rossi do Flamengo. O dirigente do Dínamo confirma negociação avançada com o Mengão para a contratação de Jorge Carrascal. Confrontos das oitavas de final do Super Mundial de Clubes estão definidos e o Mengão já sabe o caminho se quiser chegar à final. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga nada, é de graça. Um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Então eu queria pedir a você a sua atenção. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do Super Mundial de Clubes desde que começou no sábado, dia 3 de junho. Hoje é o primeiro dia que não vai ter jogo de Super Mundial, porque amanhã já começa os confrontos das oitavas de final. Ontem se definiu todos os grupos, se definiu todos os jogos, se definiu quem seria o primeiro, quem seria o segundo, tudo definido, tudo moralizado, e agora já se sabe quem vai enfrentar quem nessa próxima fase. O Palmeiras vai enfrentar o Botafogo, o Benfica vai enfrentar o Chelsea, o PSG vai enfrentar o Inter Miami, o Flamengo enfrenta o Bayern de Munique, a Inter de Milão enfrenta o Fluminense, o Manchester City enfrenta o Al Hilal, o Real Madrid enfrenta a Juventus e o Borussia Dortmund vai enfrentar o Monterrey. São esses confrontos das oitavas de final do Super Mundial de Clubes. E vamos mudar o assunto aqui agora, já falamos sobre o Super Mundial e dos confrontos, deixa eu falar agora sobre o Wallace Ian, jogador que tem despertado interesse de muita gente aí fora. Ontem eu cheguei até a falar que, olha, tem clubes de olho e a multa dele para o exterior custa 40 milhões de euros. O que acontece, gente, é o seguinte, é que o Flamengo só tem 70% do passe do Wallace Ian. Os outros 30% do passe do jogador pertencem à Ferroviária de São Paulo. Talvez isso faça, isso dê uma ênfase maior naquilo que eu havia falado. Quando passar o Super Mundial, chama o garoto, compra essa parte da Ferroviária, que não deve ser uma parte muito cara, inclusive o Flamengo deve ter um preço pré-fixado para poder comprar essa parte. Compra essa parte da Ferroviária, e além de comprar essa parte da Ferroviária, o Flamengo também pode fazer uma proposta para aumentar a multa dele, principalmente para o futebol brasileiro. A multa dele para dentro do futebol brasileiro é considerada baixa, apenas 30 milhões de reais. Por exemplo, hoje um Botafogo consegue comprar, um Palmeiras consegue comprar, um Cruzeiro consegue comprar, deixa eu ver, talvez um Atlético Mineiro consiga comprar, pagando à vista ao Flamengo. Então, o Flamengo tem que se resguardar e proteger esse garoto, que com certeza é uma joia, centroavante, jogador forte, brigador e que tem estrela. Talvez quando passar ali o Super Mundial seja a hora do Flamengo chamar para uma conversa. Por falar em chamar para uma conversa, antes de eu falar sobre a contratação do Jorge Carrascal, que agora os dirigentes do Dínamo começam a confirmar uma negociação avançada, deixa eu falar sobre o goleiro Agostinho Rossi, porque a informação que saiu ontem é que a Udinese da Itália estaria interessada na contratação do goleiro do Mengão. O goleiro do Mengão que tem se destacado, já vinha se destacando antes do Super Mundial no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, começou a despertar interesses da equipe italiana. Além da Udinese, existem equipes também da Premier League e do mundo árabe, por onde passou Agostinho Rossi antes de vir para o Flamengo. Você lembra naqueles últimos 6 meses de contrato dele com o Boca Júnior, que ele foi lá jogar no Al Nassr, equipe que até então era do Cristiano, que ainda é, né, renovou o contrato ontem, mas equipe do Cristiano Ronaldo? Então, a expectativa é que o goleiro Agostinho Rossi, ele renove o contrato assim que termine o Super Mundial. O contrato dele com o Flamengo é só até 2020. O contrato do Agostinho Rossi com o Flamengo, ele vai até 2027, dezembro de 2027. E daí o Flamengo também espera, assim que acabar o Super Mundial, chamar o Agostinho Rossi numa conversa, renovar o contrato dele até 2031. Essa informação foi trazida, a informação da renovação foi trazida ontem pelo Bruno Lemos, e a informação sobre a Udinese interessada foi trazida ontem também no final do dia pelo jornal AS. Então, assim, é um jornal conceituado, é um jornal muito respeitado
a gente tem que estar ligado e atento aí nesse movimento do mercado atrás do goleiro Agostinho Rossi. E é óbvio, o Flamengo quer renovar, inicia a conversa com o goleiro, coloca a proposta na mesa e renova o contrato, porque isso pode ser muito bom para o Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a situação envolvendo o Jorge Carrascal, porque o dirigente do Dínamo, Pavel Pivovarov, ele deu uma entrevista, ele é diretor-geral do Dínamo, e nessa entrevista ele confirmou que Jorge Carrascal não se apresentou ao clube para a pré-temporada. E aí que tá. Muita gente está achando que ele não se apresentou por um ato de indisciplina. Não, não foi isso. O Dínamo liberou alguns jogadores, principalmente jogadores sul-americanos, para não se apresentar. Dentre desses jogadores, até jogador sul-americano que foi liberado para não se apresentar, está o Jorge Carrascal. E por isso ele não se apresentou. Por esse motivo, ele não se apresentou à equipe do Dínamo e muito por conta da negociação que está rolando entre Dínamo e Flamengo, e a expectativa é que o jogador não permaneça na equipe. A expectativa é que o jogador saia da equipe. O Dínamo já quer vender o atleta, que já demonstrou interesse de sair e que, inclusive, ele, seus empresários, já acertaram com o Flamengo. Tempo de contrato, salário, tudo. O que falta, então, Flazoeiro? O que falta é o Flamengo fazer esses últimos ajustes com o Dínamo. E segundo a informação que vem do Pavel, que é diretor-geral do Dínamo, as negociações estão avançadas. Por isso o Dínamo decidiu liberar o jogador da pré-temporada. Aguardar para ver como é que vai ficar isso, se realmente essa negociação ela vai andar para frente e se o Flamengo vai conseguir concretizar e trazer o jogador que chegaria no Flamengo para ser o tão sonhado reserva para Georgian de Arrascaeta, tá certo? Hoje, 1h, horário daqui dos Estados Unidos, 2h, horário de Brasília, o Danilo vai falar com a imprensa. E depois, 5h30, horário dos Estados Unidos, 6h30, horário de Brasília, vai ter o treino do Mengão. Nós estaremos lá, fazendo toda a cobertura, trazendo tudo para vocês. E é claro, como sempre, mantendo você, torcedor rubro-negro, muito bem informado de tudo que está se passando, de tudo que está acontecendo com o Flamengo nesse Super Mundial, tá certo? Rapaz, é difícil ser Flamengo e manter o coração tranquilo, viu? Todo dia uma emoção diferente, uma bomba que estoura de um lado, uma boa notícia que aparece do outro, e a gente fica aqui, nesse eterno sobe e desce emocional como se fosse final de campeonato todo dia. E agora, com esse super mundial de clubes pegando fogo, ainda mais. Mas nem isso é suficiente para impedir que os assuntos de bastidor continuem fervendo no ninho do urubu. Hoje acordei com a mistura de sentimentos. De um lado, uma baita preocupação. A Udinese, da Itália, tá de olho no nosso goleirão Agostinho Rossi. Do outro, uma baita expectativa. O Flamengo tá com negociações avançadas para contratar o meia Jorge Carrascal, ex-River Plate e hoje no Dínamo de Moscou. E no meio de tudo isso, o chaveamento do Super Mundial já tá definido e o Flamengo vai ter que encarar logo o Bayern de Munique nas oitavas. É muita coisa para assimilar de uma vez só, mas vamos por partes. Começando pelo Rossi. Pô, meus amigos, não dá para aceitar que o Flamengo corra o risco de perder esse goleirão agora. O cara tá pegando demais. Desde que chegou, mostrou que é diferente, que tem estrela, que tem responsabilidade com esse manto. Não é só mais um goleiro bom. É um líder silencioso, um cara que transmite confiança lá de trás, que organiza o sistema defensivo, que não se esconde. Ele já salvou a gente em jogo grande, já fez defesas milagrosas na Libertadores e no Brasileirão, e agora está sendo um dos destaques do Flamengo nesse Super Mundial. Aí vem um time como a Udinese, com todo respeito, mas um time que não assusta nem no próprio campeonato italiano. E quer tirar o cara do Flamengo? Ora, faça-me um favor. Hoje o Flamengo não é mais time vendedor por necessidade. Hoje a gente vende se quiser e pelo preço que achar justo. Se os italianos ou os árabes quiserem levar o Rossi, que abram cofre, porque o Flamengo não pode, de forma alguma, abrir mão de uma peça tão fundamental. Ainda mais no meio da temporada e com tantos títulos em disputa. A boa notícia é que a diretoria está atenta. O contrato do Rossi vai até dezembro de 2027, mas a ideia já é renovar para 2031. Isso mostra que o clube reconhece a importância dele, e tem que ser assim mesmo. Rossi não pode sair agora de jeito nenhum. Ele é o tipo de jogador que você segura a qualquer custo.
Um goleiro desse nível, com essa fase, com essa identificação com a torcida, não se encontra fácil. Se perder ele agora, vai abrir uma ferida que nenhum reserva tapa. Tem que segurar e ponto final. Agora, virando a página para algo mais animador, a novela Jorge Carrascal parece que está chegando no final feliz pro Mengão. Olha, eu sempre fui fã do futebol desse cara. Desde a época de River Plate, ele já mostrava que tinha talento de sobra. Aquele estilo sul-americano raiz, driblador, criativo, ousado. E o Flamengo, que há muito tempo precisa de uma reposição de verdade pro Arrascaeta, pode estar prestes a resolver esse problema. O Dínamo já admitiu publicamente que o jogador não vai se reapresentar e que as negociações com o Flamengo estão avançadas. E não é porque ele foi rebelde, não. O próprio clube liberou ele da pré-temporada por conta das tratativas. Sinal claro de que a coisa está andando. E melhor ainda, o Flamengo já acertou com ele o tempo de contrato, salários, tá tudo alinhado com o staff do jogador. Falta só bater o martelo com os russos, que querem vender. E vou te dizer, essa contratação é cirúrgica. O Arrasca, com toda a genialidade que tem, já mostrou que o corpo não aguenta mais a quantidade de jogos. Vive sendo poupado, saindo no segundo tempo, ficando fora de partida decisiva e não dá mais pra gente depender exclusivamente dele. Se o Carrascal chegar, ele vai ser aquele meia que mantém um nível quando o Arrasca não puder jogar e ainda pode entrar nos jogos juntos, dependendo do esquema tático. É um jogador que encaixa, que entende o jogo e que tem personalidade para vestir esse manto. E no meio dessa bagunça de mercado, ainda tem o Super Mundial de Clubes. E claro, não podia faltar drama, né? Porque logo de cara, nas oitavas de final, o Flamengo vai pegar o Bayern de Munique. Não é qualquer time. É o Bayern, com todo o peso, com toda a tradição, com elenco de respeito e futebol europeu de alto nível. Mas, sinceramente, eu prefiro assim. Prefiro pegar time grande logo, porque Flamengo não se esconde. Se quiser ser campeão mundial, tem que passar por gigante, não tem atalho. E convenhamos, esse elenco que a gente montou é bom demais. Do goleiro ao ataque temos peças que não devem nada para ninguém. E se vier o Carrascal, melhor ainda. O caminho vai ser duro, claro, mas é no jogo grande que a gente cresce. Imagina só o Flamengo eliminando o Bayern, depois pegando um Real Madrid ou um City lá na frente. É o tipo de desafio que constrói lenda, que entra para a história. E é para isso que esse clube existe, para fazer história. Então, meu amigo, se você é rubro-negro como eu, já prepara o coração, porque o que está vindo por aí é de tirar o fôlego. O mercado vai ferver, os jogos vão ser pesados e o Flamengo vai precisar de tudo. Torcida, elenco forte, organização. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que ninguém vai encarar esse Flamengo de peito aberto achando que vai ser fácil. Rossi tem que renovar e ficar. Carrascal tem que chegar para somar. E o Mundial? O Mundial esse a gente vai brigar até o fim. Porque aqui é Flamengo, aqui é raça, amor e paixão. Aqui, se for para cair, é lutando. Se for para vencer, é fazendo história.